noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início assim à nossa reunião de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima, pedindo o nosso irmão Ari para ler a página de preparo, para harmonizar os nossos corações e os nossos ambientes. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 68, Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Anotou Paulo na primeira carta aos Coríntios. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele, em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que reclamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vida do mundo, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Ari pela leitura da página que nos leva a tantas reflexões. Agora convido a todos para fazermos a nossa prece inicial dos trabalhos de hoje, dizendo assim: Pai de amor e infinita bondade, Jesus querido amigo de todos os momentos de nossas vidas, agradecidos estamos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo amparo que sempre nos recebemos e que nós possamos, assim, unidos num único só pensamento, enviar vibrações para todos aqueles irmãos necessitados mais do que nós, que nós possamos levar nossas vibrações de muito amor para todos aqueles irmãos que estão em leito de dor, leito de hospitais,
em seus lares, passando por qualquer doença física ou do corpo. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando e também sendo amparado através do nosso passe à distância, aliviando tanto as nossas dores. Pai, ouve, Senhor, as súplicas que estão à distância e que pode chegar até vós, porque sabemos, Senhor, que nas aflições, muitas das vezes nem conseguimos fazer uma prece, mas que nós possamos, com os nossos pensamentos, sempre levar uma vibração de amor, de paz, de harmonia, resignação. Que nós possamos também, Senhor, pedir que ampare nossos irmãozinhos de rua, que estão aí a relento, que possam ter sempre uma mão a estender. Que nós possamos também, com os nossos pensamentos, levar aos irmãos que estão no plano espiritual, que possa, sim, os amigos espirituais atender às suas necessidades. Enfim, Senhor, agradecidos estamos e também rogamos aos amigos espirituais e benfeitores que nos ampare, que nos proteja e que nós possamos ter uma boa reunião. Assim seja. Então, o nosso estudo de hoje está na referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. E quem trará esse estudo para nós é a nossa irmã Isida Val, que os amigos espirituais e seu benfeitor intuam ela nos trazer um estudo que nós possamos aproveitar cada pedacinho dele. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e possamos aproveitar ao máximo os momentos que aqui passaremos juntos, refletindo nos ensinamentos que Jesus nos deixou como guia, a fim de que pudéssemos alcançar a nossa evolução espiritual. O nosso tema de hoje é os obreiros do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Esse capítulo fala sobre os trabalhadores da última hora, onde Jesus, através da parábola dos trabalhadores da vinha, mostra-nos que mesmo aqueles que iniciaram a sua jornada espiritual mais tarde, quando eles mostram empenho e dedicação na busca pelo bem e pela evolução moral, eles têm direito à mesma recompensa que aqueles que iniciaram antes a sua jornada. Então, no contexto atual, essa última hora que Jesus se refere pode ser vista como a fase de transição planetária que o mundo está vivenciando atualmente, onde há uma necessidade crescente de transformação moral e espiritual. Nós estamos passando por um período de mudanças em que as consciências elas estão sendo despertadas para as questões de ética, de amor ao próximo e também a busca por uma vida mais harmônica e mais solidária. Então, os que se tornam trabalhadores do bem, dedicando-se ao amor, à caridade e à promoção do aprendizado espiritual, são considerados aqueles que respondem ao chamado nesse momento crítico. E podemos dizer que são os obreiros do Senhor. Então, se nós aspiramos a esse título de obreiros do Senhor, não devemos esquecer que o mundo em si, ele é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Não devemos esperar facilidades na plantação e também é preciso suportar naturalmente os obstáculos e os perigos, de toda sorte na preparação da colheita futura.
precisamos estar atentos ao nosso comportamento, buscando combater melindres, suscetibilidades, a cólera, irritação, a maledicência, a perversidade e tantas outras más tendências que carregamos conosco, que são como pragas e vermes roedores a nos destruir essa sementeira. É preciso lembrar que cada dia é tempo abençoado para podermos trabalhar, tomando cuidado para não confiarmos a enxada da oportunidade à ferrugem da negação, porque se nos candidatamos a servir com Jesus, precisamos tomá-lo por padrão vivo e incessante, buscando-lhe a vontade para que os nossos caprichos eles sejam esquecidos. Se nós pautarmos as nossas atividades sobre as normas que lhe caracterizam o exemplo, nós contemplaremos a colheita farta que nos enriquecerá de bênçãos o celeiro do coração para a vida eterna. Mas é importante nós refletirmos, não bastará apenas ouvir e repassar os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Como disse Emmanuel para Chico Xavier, quando eles iniciaram o trabalho das várias psicografias realizadas por Chico Xavier, Emmanuel diz a ele o seguinte: o nosso serviço não é de propaganda, é de construção. Não apenas propagar, difundir, semear, mas viver a fé, torná-la operante e assim apresentá-la aos olhos do mundo. É fácil falar e transmitir conceitos, difícil é vivê-los e dar-lhes testemunho, dia após dia, ao longo de toda uma existência. Precisamos entender a diferença entre convencermos-nos dos ensinamentos do Cristo e de convertermos-nos a esses ensinamentos, como nos diz Emmanuel no livro Perante Jesus, onde ele fala o seguinte: muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. O homem, apenas convencido, pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras. Receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana
ao descobrir o júbilo de servir no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. Para o seu raciocínio unido ao sentimento, terminou o nevoeiro na negação, na incerteza e da dúvida. O Senhor determina e ele obedece. Então, meus irmãos, como eu já disse no início, nós estamos vivendo agora uma concretização da parábola sobre os trabalhadores da última hora. A última hora de um planeta de provas e expiações, ao mesmo tempo em que estamos vivenciando as primeiras horas de um novo ciclo do planeta de regeneração. Embora esse período de transição ainda se estenda por bastante tempo, até que ele se conclua, os obreiros do Senhor já conseguem vislumbrar a luz que se projeta no horizonte em detrimento das dificuldades do momento. Por mais que saibam de todas essas dificuldades que teremos que enfrentar até que esse planeta de regeneração ele esteja implantado, já se consegue visualizar essa luz no horizonte. Esse planeta de regeneração onde já não vai existir tanto mal, tanta perversidade como nós encontramos nesse nosso planeta. Então, os obreiros do Senhor, eles são aqueles que não apenas se convenceram desses ensinamentos que o Cristo trouxe, mas que, acima de tudo, se converteram e que procuram vivenciar esses ensinamentos no seu dia a dia, dando testemunho da sua transformação íntima, seguindo assim a recomendação de Francisco de Assis: ide e pregai o Evangelho aonde fores, e quando necessário, utilizeis as palavras. Então é através dessa vivência do Evangelho de Jesus que vamos estar demonstrando que somos verdadeiramente obreiros do Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. A gente pode observar nesse pequeno trecho da mensagem do Espírito de Verdade o destaque que ele dá à necessidade do trabalho em conjunto. Quando ele fala: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Então, a importância de deixarmos de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os melindres, as dissensões, com o objetivo final de servirmos a causa do Mestre Jesus, porque sabemos que o esforço conjunto é o acesso para a realização produtiva. Nós até sabemos que muitos obreiros cristãos podem apresentar um bom desempenho num trabalho independente, mas poderão realizar muito melhor uma tarefa
se contarem com o auxílio de outras pessoas operando em espírito de equipe. Então é importante refletirmos nessa possibilidade de trabalharmos juntos, porque assim estaremos nos auxiliando mutuamente e também estaremos evoluindo juntos. Então, para finalizarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, como eu sempre gosto de deixar uma historinha, vou fazer a leitura da lição 45 do livro Jesus no Lar, que tem como título O Imperativo da Ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hossanas contínuas ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com um olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, meus irmãos, que nós possamos fazer a parte que cabe a cada um de nós,
aonde nós fomos colocados, porque cada um tem uma missão de acordo com o local onde está. E esse local é o melhor local que Deus nos colocou, onde possamos servir mais e melhor na sua seara de amor. Então, que possamos, através das nossas próprias vidas, dar o testemunho do Evangelho de Jesus. Amar servindo e servir amando, como Jesus nos ensinou. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Isilda Val, que nos trouxe esse belíssimo estudo, nos levando a reflexões. Que nós possamos, Senhor, pegar uma frase, uma palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Convido a todos agora que nós possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece final, dizendo assim: Pai amado e bondoso, Jesus, querido amigo, mais uma vez te agradecemos por esses momentos, pelo estudo, pela oportunidade, e que nós possamos, Senhor, agradecer os amigos benfeitores que nos intuíram, que estão conosco e que vão nos auxiliar também até o final dos nossos trabalhos. Que nós possamos, assim, agradecidos, pedindo ao Pai que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que atenda a cada um nas suas necessidades. Que assim seja. Dando continuidade ao tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima à distância, convido a todos que possam ficar em concentração, pensando em Jesus, pensando nos amigos benfeitores espirituais da Câmara de Passe, da Casa de Isaac Lima. Que possam, Senhor, todos serem atendidos de acordo com as suas necessidades, seja do corpo físico ou da alma. Assim, todos aqueles que vão participar desse passe à distância, fiquem ouvindo a música até o final, concentrado naquilo que necessita. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. Graças a Deus e graças a Jesus.